nós estamos no componente Metodologias do Ensino de História. Na unidade 1, vocês leram o texto do professor Luiz Fernando Serri, onde ele faz uma discussão sobre a relação entre ensino de história e um conceito bastante importante que ele recupera, que é o conceito de consciência histórica. Vocês puderam perceber que esse é um conceito que tem várias definições, mas o professor Serri acaba se apropriando, né, para aquilo que são as reflexões que ele desenvolve no texto, o conceito do professor Yorney Hughes. Tá? Primeiro, é importante ter sempre claro, ou a clareza, de que os fatos históricos, eles têm diferentes interpretações. Os fatos da nossa vida cotidiana têm diferentes interpretações. Né? Imaginem só, se a gente tivesse parado num ponto de ônibus e visse um atropelamento. Nossa, professora, que trágico, não é? Mas imaginem a seguinte situação. Você está parado num ponto de ônibus e aí você vê um ciclista sendo atingido por um carro. A gente tem pelo menos 3 pontos de vista aí. Você que observou aquela cena, você pode dizer que o carro veio em alta velocidade e atingiu o ciclista. O ciclista, por sua vez, pode justamente dizer que o motorista mexeu no celular e o atropelou. E o motorista do carro pode dizer que, na verdade, o ciclista é que se jogou na frente do carro dele. Vejam que para o mesmo evento, nós temos pelo menos 3 possibilidades de narrar aquilo. Tá? Com conhecimento histórico, mesmo aquele produzido pela universidade, ou seja, aquele que mantém o rigor científico, que tem toda a preocupação em confrontar fontes, as interpretações elas podem ser distintas. Não é? A certeza que nós temos é de que a experiência do passado, ela nos dá uma orientação para a nossa vida presente. Tá? E essa é justamente o cerne do conceito de consciência histórica que o professor Hilsen desenvolve. Para ele, consciência histórica é a capacidade de a gente mobilizar as experiências do passado para tomar decisões na vida presente. Tá? Então, por exemplo, você ciclista, se você passa por uma experiência de ser afunilado por um carro, você vai tomar mais cuidado, talvez passe a optar mais por uma ciclovia, se isso for possível. Já você, motorista, se por um acaso toma um susto com um ciclista, também vai ficar mais atento. Vias que você observa um maior tráfego de ciclistas, você pode evitar. Quer dizer, imaginem que decisões do tempo presente, elas estão pautadas por experiências do tempo passado, não é? Ou que aconteceram no passado. Então, se a gente partir dessa definição de consciência histórica que o professor Hilsen desenvolve e que o professor Serri trabalha no texto que vocês leram, a gente pode pensar, então, que consciência histórica é algo inerente à condição humana, certo? Porque todas as decisões que você toma no presente, de algum modo, estão pautadas em experiências do passado. Pois é isso mesmo que o professor Serri defende e é deste ponto de partida que ele pensa para trabalhar ou problematizar como deve ser o ensino de história. Né? Então, se nós, professores de história, temos clareza de que, primeiro, a história tem diferentes pontos de vista, ou diferentes interpretações, mas que todas elas devem manter aquele rigor, e de que o nosso aluno, mesmo que ele não tenha passado por um curso de história, ou nem seja um aluno que ele goste tanto dos conteúdos de história, ou da história propriamente dita, mas se a gente entende que todo indivíduo tem uma consciência histórica, nosso aluno tem uma consciência histórica que ele chega à escola, ele chega à sala de aula, tendo reflexões, ideias, ou até narrativas, né, sobre determinados eventos. Né? Todas as escolhas que ele faz estão pautadas por essa consciência histórica. Pensando nisso, então, qual que é o papel do ensino de história? Né? Qual seria, então, a função da história nesse processo? Né? Então, segundo o professor Serri, a história justamente deve ou pode contribuir para o fortalecimento desse pensar histórico, ou ainda, pensar historicamente. Tá? Se nossos alunos, todos eles, possuem uma consciência histórica, mesmo que eles não sejam conscientes dessa consciência, o professor de história, então, deve ou pode desenvolver esse processo de amadurecimento desse pensar histórico. Como? Respeitando a historicidade, por exemplo. O que é a historicidade? Todos os eventos do passado, eles carregam por si só uma historicidade, porque eles aconteceram num determinado tempo. Esse determinado tempo
tem sua visão de mundo, né? Aquilo que é aceitável no passado pode ser inaceitável para nós hoje, né? Qual é a função do professor de história? Então, historicizar os eventos, né? O processo de interpretação dos eventos passados demanda esse processo de historicidade, o respeito à historicidade, né? Todo evento histórico tem um regime de historicidade. A contemplar essa diversidade de pontos de vista. Então, o ensino de história, tendo em vista essa percepção de que é uma consciência histórica, que ela é parte do cotidiano, deve ou pode desenvolver a percepção de que há várias formas de se explicar a realidade, né? E essas formas elas devem ser confrontadas. Além disso, é importante, dentro do ensino de história, levar a compreensão do que significa um fato para a própria história. Por que nós contamos isto e não aquilo? Por que nós priorizamos determinado evento ou determinados personagens em detrimento de outros, né? Então, a problematização dessas escolhas é um processo bastante claro para o historiador, que também deve ser para os estudantes quando estão envoltos aos conteúdos de história durante o trabalho pedagógico na sala de aula, né? Então, tendo em vista que os nossos alunos eles estão no cotidiano trazendo experiências do passado para resolver suas questões do tempo presente, o professor de história também deve estar preocupado com o sentido que os alunos dão aos fatos históricos, aos conhecimentos históricos, né? E a percepção dessa consciência, dessas percepções é fundamental para que o trabalho pedagógico, de fato, tenha sentido e esteja mais próximo desse processo de investigação da ciência histórica.